No nosso vídeo de hoje, eu vou analisar com vocês um auto de infração de dirigir sob influência de álcool, a infração prevista lá no artigo 165 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Eu quero mostrar para vocês como que a gente consegue identificar as nulidades e como que a gente vai fazer para apontá-las na defesa e nos recursos administrativos, porque as nulidades elas são encontradas sempre com base na lei, e é isso que a gente vai fazer aqui no nosso vídeo de hoje. Então, se a gente pegar esse auto de infração aqui e analisar ele nos termos do artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que é aquele artigo que traz a receita do auto de infração, a gente vai ver que ele está em conformidade. Ele trouxe aqui, ó, a identificação do condutor, porque sim, é uma infração que acontece mediante abordagem. Ele trouxe a identificação do local, data e hora do cometimento da infração. Ele trouxe a tipificação da infração e mais alguns outros campos aqui que são de preenchimento obrigatório. Porém, não basta que a gente analise apenas o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, principalmente quando a gente está falando de uma infração de dirigir sob influência de álcool, que tem uma resolução específica, que é a resolução 432 do CONTRAN. Então, se a gente começar analisando o artigo 6º dessa resolução, a gente vai ver como que será caracterizada a infração ao artigo 165. Então, ele fala que é exame de sangue, que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue, teste em etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, que é justamente o que o etilômetro faz, né? Ele mede a concentração de álcool existente no ar dos nossos pulmões. Também pode ser constatada essa infração por sinais de alteração da capacidade psicomotora. Então, a gente vê aqui, ó, 3 formas de constatação desta infração. Vamos voltar para o auto de infração? Se a gente olhar aqui, ó, no nosso auto de infração, a gente vai ver que a infração, ó, ela foi constatada por teste em etilômetro. Tá vendo aqui, ó? Ele fala, ó, condutor realizou o teste com o etilômetro e teve um resultado de embriaguez, né? Constatou embriaguez. Será que tá certo o preenchimento desse auto de infração aqui, ó, nesse miolinho aqui? Vamos ver o artigo 8 da resolução 432. Esse artigo 8º aqui, ele fala do que deve constar no auto de infração. Então, olha só, além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, ou seja, do próprio artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro, o auto de infração de trânsito lavrado em decorrência da infração prevista no artigo 165 do Código de Trânsito deverá conter. O primeiro eu não vou falar porque é exame de sangue. O segundo, né, o inciso segundo aqui, são sinais de alteração da capacidade psicomotora, não é o nosso caso aqui. O nosso caso é teste de etilômetro, no popularmente chamado de bafômetro. Então, ele fala, ó, no caso de teste em etilômetro, deve conter o que no auto de infração? A marca, o modelo, o número de série do aparelho, o número do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado. Tá? Aí ele tá até aqui, ó, uma outra consideração no parágrafo 2º, falando no caso de teste do etilômetro, né, o que tem que constar, né, para fins de preenchimento, né, no auto de infração. Então, ele fala, ó, no valor considerado, deve-se observar as margens de erro admissíveis nos termos da tabela de valores referenciais. Essa tabela, ela tá no anexo dessa própria resolução aqui, mas também não vem ao caso, tá? Bom, olhando mais de perto aqui, ó, esse campo da tipificação da infração no auto de infração, a gente vai ver que só tem a tipificação, que é dirigir sob influência de álcool, mas não tem a marca, não tem o modelo, não tem o número de série, não tem a medição realizada, o limite regulamentado, o valor considerado, não tem absolutamente nada disso. E realmente, ó, foi realizado o teste do etilômetro, mas não constam essas informações no auto de infração. E aí? E aí que a gente tem um auto de infração nulo por violação ao princípio da legalidade, ou seja, o órgão de trânsito tem que seguir a receita trazida pela lei.
Caso contrário, o ato que ele pratica será invalidado. Então, nesse caso aqui, nesse auto de infração, a principal estratégia de defesa é a violação aos artigos 6 e 8º lá da resolução 432 que a gente acabou de fazer a leitura. Então, na defesa, a gente tem que expor, citar, né, esses artigos, colocar até mesmo esse trechinho aqui do auto de infração, falando da ausência do preenchimento desses campos no auto de infração e pedir a nulidade com base nisso, principalmente invocando o princípio da legalidade, a violação do princípio da legalidade por parte do agente e do órgão de trânsito. Tá vendo, gente, como não é tão complicado analisar um auto de infração? A única coisa é que a gente precisa ter um olhar treinado para identificar essas ilegalidades, porque é isso que anula uma penalidade de multa, né? Seja, aliás, qualquer penalidade, né? Multa, suspensão, cassação da CNH. É a inobservância da lei por parte do agente ou do órgão de trânsito. Quando eles não cumprem a receita trazida pela lei, a gente tem uma nulidade. E cabe a nós identificar essas ilegalidades, apontá-las na defesa e no recurso e pedir o deferimento com o consequente arquivamento daquela penalidade, tá? Então, basicamente, é assim que a gente faz uma análise. Eu quis mostrar para vocês na prática, trazendo o texto legal. Me conta aqui, você gostou? Se tem alguma dúvida ainda, deixa nos comentários. E para você se manter sempre muito bem informado sobre o seu direito como motorista, como proprietário de veículo e até aprender um pouquinho mais sobre o direito de trânsito, segue aqui o perfil.